com toda a atenção que requer esse momento, pessoal, até porque eu queria reportar que as chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o começo dessa semana continuam sem tréguas e causando estragos cada vez piores. O pior cenário que a gente imaginava aos poucos vai se materializando, mas a gente torce para que a Defesa Civil, que está entrando no circuito, vá mitigando isso aos poucos. E foi a própria Defesa Civil Estadual que confirmou a terceira morte causada pelos temporais no estado. E quem traz todas as informações aqui no detalhe, diretamente da Serra Gaúcha, é o nosso repórter Felipe Vicari. Fala, Felipe, bom dia. As últimas atualizações, por favor, aqui para a audiência do nosso Morning Show. Bom dia. Muito bom dia, Marinho, a todos que nos acompanham aqui pelo Morning. Infelizmente, né, Marinho, mais uma morte por conta deste mau tempo que atinge a Serra Gaúcha ao longo de toda essa semana e há previsão ainda de persistir por pelo menos mais alguns dias. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou hoje, sexta-feira, um novo balanço dos estragos causados pelas chuvas intensas que atingem todo o estado desde a última segunda-feira. Até o momento, 3 pessoas acabaram perdendo a vida, morrendo em decorrência dos temporais, e mais de 4.500 pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas devido às enchentes e deslizamentos. O terceiro óbito confirmado foi de um idoso de 72 anos, identificado como Mauro Perfeito da Silva. Ele morreu após uma árvore cair sobre o seu carro na Avenida Rubem Berta, em Sapucaí do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. O acidente aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira, enquanto ele trafegava pelo local com a sua filha, de 37 anos, que acabou também sofrendo ferimentos neste acidente, mas felizmente ela passa bem. As outras 2 mortes ocorreram em diferentes regiões do estado. Em Candelária, Genecida Rosa, de 54 anos, a mulher acabou perdendo a vida na última terça-feira após o carro em que ela estava ter sido arrastado por uma enxurrada. O seu marido, de 65 anos, ainda está desaparecido. Ele estaria com ela também neste veículo. As buscas seguem em andamento. Já entre a cidade de Caxias do Sul e também a cidade de Nova Petrópolis... Tivemos A gente teve uma breve intercorrência aqui no link do Felipe Vicari, mas, claro, já deu para entender que não está nada fácil os últimos dias para os nossos irmãos gaúchos. Ainda uma cicatriz não só aberta, mas escancarada, aí, um trauma coletivo do povo gaúcho e até brasileiro, aquela onda de solidariedade que se espalhou e que revelou talvez o melhor do povo brasileiro. Mais uma vez, é uma tragédia. Enfim, eu acho que volta aqui uma série de memórias assim pesadíssimas de tudo que os gaúchos tiveram que passar, né? 90 cidades afetadas, 4.500 pessoas desabrigadas, terceira morte confirmada, novamente as cenas de cachorros ilhados em canoas. É inacreditável que não houve nesse tempo, com bilhões despejados, e não na velocidade da luz, como deveria ter sido, com a urgência total e absoluta para tentar realmente criar obras de drenagem, de contenção e de escoamento, de desobstrução dos bueiros, de realmente estender uma mão para esse povo tão sofrido que não merece passar por isso. É o 2º ano consecutivo. Vamos acionando aqui para o comentário o Henrique Kriegner, por favor. E uma coisa importante da gente lembrar, Marinho, é que todas as obras, tanto de contenção, né, depois de toda a tragédia, quanto também de preparação, aliás, não todas, mas a grande maioria, foram realizadas pelo governo do estado. O governo federal foi muito omisso e tem sido duramente criticado, inclusive pela bancada gaúcha lá no Congresso Nacional, justamente por causa disso, por falta de investimento em obras de prevenção para novas tragédias. Assim, a gente não pode ver isso acontecer de novo no Rio Grande do Sul. O que aconteceu no ano passado não foi a primeira vez, já foi a segunda vez e foi pior do que a primeira vez. Então imagina como seria essa terceira vez. O auxílio também que foi enviado para o socorro imediato também, a grandíssima parte veio do governo do estado, que a gente sabe que, apesar de ter ali uma responsabilidade direta, não tem todos os recursos financeiros, justamente pela forma como o estado brasileiro está organizado. Muito dinheiro sai dos estados, sai dos municípios e vai para Brasília e não volta de verdade para os estados e para os municípios. Então, a gente fica com esse dinheiro travado ali, vai financiando outras coisas, vai financiando emendas, vai financiando todas as coisas que a gente está vendo agora e não volta em obras de melhoria e prevenção de tragédias como essa, né? E ainda não há políticas estruturantes, né? Eu acho que a gente talvez tenha que se defrontar que realmente possa haver e possa estar havendo, vamos até cravar que está havendo, uma mudança climática. A climatologia mudou. E isso não significa comprar e engolir com casca e tudo
a sirene ali, catastrofista, pseudo-ambientalista, dizendo que o mundo vai acabar daqui a 2 anos. Porém, está nítido, porque não é mais uma exceção, não é mais um caso isolado e trágico como foi no ano passado. É o 2º ano seguido. Se a média do ano passado foi de 500 milímetros a 700 milímetros de chuva, em média, naqueles meses, principalmente maio do ano passado, agora a média já é 450 milímetros. Se a coisa continuar do jeito que está aí no Zagalino, realmente a gente precisa voltar para a mesa e criar de vez protocolos novos e uma mudança de lógica em como enfrentar esse tipo de situação. Porque me parece que não é mais só um caso isolado e que ficaria só nas dobras dos livros de história, não. É o 2º ano seguido. Infelizmente, não são casos isolados e a gente tem visto ao longo dos últimos anos algumas tragédias envolvendo enchente, inundação, na verdade, tecnicamente falando, lá no Rio Grande do Sul, desmoronamentos aqui no estado de São Paulo, chuva forte também na região do Nordeste. A gente tem, infelizmente, vivenciado cada vez mais esse tipo de situação. Então a gente tem que se espelhar em países como o Japão, por exemplo, que tem protocolos fantásticos de prevenção e também de contingenciamento em caso de crise. E aqui no Brasil a gente tem política pública para isso, são políticas públicas do governo federal, e aí não é do governo ABC, são políticas de Estado, que a gente chama, e essas políticas determinam um plano de prevenção e de contingenciamento que deve ser realizado pela Defesa Civil, pelo Estado, pelos municípios. Aqui no Estado de São Paulo, a gente tem uma Defesa Civil sob a égide da Casa Militar que investe bastante e orienta bastante os municípios também a como agirem. Isso é fundamental. A gente tem que ter um Estado que seja bem organizado, que a política pública venha do governo federal, que o governo estadual tenha capacidade de, em conjunto com os municípios, fazer as obras necessárias preventivas para evitar esses tipos de desastre, e aí vai de acordo com a especificidade de cada cidade. Tem cidade, por exemplo, como Porto Alegre, infelizmente tem ali o lago, a região do Guaíba, que acaba subindo muito com fortes chuvas, então as obras têm que ser para fazer a prevenção. E caso aconteça o que está acontecendo agora, que ainda não está perto do que aconteceu no ano passado, que ano passado o Guaíba chegou à altura de 5 metros. Caso aconteça isso, existe o protocolo de contingenciamento, que aí é o que cada secretaria deve fazer para poder agir rapidamente e restabelecer a ordem no local. Agora, se a climatologia mudou, se as chuvas serão mais intensas, como é o 2º ano seguido, minha cara Maria de Carli, então a gente tem que descobrir como conviver com isso, até porque, de novo, não é complexo de vira-lata não, mas pelo amor de Deus, a situação do corredor do furacão nos Estados Unidos, principalmente na região sul, que devasta propriedades e causa realmente um dano generalizado há tanto tempo, qual foi a forma de realmente os Estados Unidos, há um bom tempo, há décadas já, reduzir quase a zero o número de mortes nesses casos trágicos, como foi na Carolina do Norte há pouco tempo, como foi na Geórgia, como sempre na Flórida, no Texas, enfim, foi que realmente houve um sistema de alertas, uma educação para a população local, seguro climático oferecido para os cidadãos dessa região completamente que é densamente populada. Então, o que falta para as nossas autoridades brasileiras realmente tomarem as rédeas e trazerem uma solução definitiva para isso, e não ficar só correndo atrás do rabo e atrás do prejuízo sempre. Isso mesmo, falta a questão do olhar atento para a prevenção. Isso em nível federal, estadual e municipal. A gente tem uma dificuldade aqui no Brasil de investir na prevenção. A gente percebe lá depois que deu tudo errado. Isso eu falo não só na frente da questão da defesa civil, como as questões climáticas, também a questão de saúde e a questão do SUS, com um olhar atento para a prevenção. Então, falta esse olhar para a prevenção, uma articulação entre as esferas federal, estadual e municipal, maior orçamento, a questão dos alarmes, mapeamento de zonas de risco, que isso é uma dificuldade muito grande que o Estado tem de fazer, e eu pauto aqui propriamente falando de São Paulo. A cidade de São Paulo tem problemas também de deslizamentos, de zonas de risco, e não tem até agora, que é a cidade mais rica do Brasil, um mapeamento propriamente eficiente das zonas de risco. Aqui o orçamento da nossa Defesa Civil está acoplado ao orçamento da segurança. Isso é um microexemplo para vocês verem uma situação que é drástica. Segurança é a principal preocupação do cidadão paulistano. E aqui a gente vê ele acoplado com essa questão dos deslizamentos que nos assombram todos os anos, e apenas 1% do orçamento. Ou seja, é uma somatória de muitas coisas, são as autoridades abrindo o olho para a questão problemática que é e ineficiente como é tratado. Como o Kriegner colocou aqui, isso já faz parte da sabedoria popular. Obra subterrânea, obra que não pode ser vista a olhos
vivos ali no dia a dia, não dá voto, né, minha cara doutora Luciana Nepomuceno, e talvez por isso falta esse senso de urgência, de incluir de uma vez por todas no orçamento vigente e corrente, e não apenas ali como créditos extraordinários ou despesas ali em caso de calamidade, né? Então, é preciso urgentemente inverter essa lógica, educação comunitária, simulações, alertas, protocolo, não é tão difícil assim, e eu tenho certeza que se políticos por ofício politizam e precisam se reeleger, lutando pela própria sobrevivência dos seus cargos, eu tenho certeza que o povo gaúcho vai priorizar esse tipo de obra nesse momento histórico do que qualquer ação indo para uma escola pública e cortando um lacinho e tirando foto, sorrindo e segurando um bebê e beijando o bebê. Então, ação, pelo amor de Deus, não é isso? Marinho, você pegou num ponto super sensível e importante. Há determinadas atitudes e investimentos que não resultam em voto. E o governante, muitas vezes, só está preocupado na sua reeleição e naquilo que vai ter um resultado nas urnas. E o que já foi colocado aqui, e o evento, essa tragédia anunciada lá no Sul, mostra a necessidade da gente ter uma governança climática reforçada. É exatamente um crescimento urbano desordenado. E lá no caso especificamente do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma tragédia ano passado. E como foi colocado aqui, com o aumento do fluxo de águas do rio, a pergunta que a gente faz é, será que isso não está dentro do grau de previsibilidade? Com a tragédia de 2024, houve investimentos na ordem de 4,6 bilhões de reais já esperados, só que só parte desse recurso financeiro foi investido. E todo ano, como você mesmo falou, Marinho, nós temos um acirramento das condições climáticas. Então, eu já não falo que é tragédia, já passa a ser algo dentro do catálogo dos chefes de Estado e também de governo para tomar medidas, senão passa a ter até uma responsabilização estatal por omissão, quando, de novo, acontece o evento climático que resulta, como agora nós estamos vendo aí, nessa terceira morte. Então, mas nesse caso, é importante até explicar, para esclarecer. No Brasil existe política pública que é feita pela Defesa Civil. Claro. Existe o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Desastres Naturais, de Meteorologia. Eles fazem avisos, a Defesa Civil tem em algumas cidades, por exemplo, no Guarujá. Se você tem chuva muito forte, eles mandam mensagem num sistema chamado broadcast. Apita de uma forma que não tem como a pessoa não ouvir, para ela sair da área de risco. Quem está em São Paulo está bem ligado do que se trata, é o mesmo, né? É o em broadcast. Minas também tem. E aí, uma outra estratégia também de prevenção que foi tomada pela Defesa Civil, em São Luís do Paraitinga, em Ferraz de Vasconcelos e também no Guarujá, são sirenes de alerta, que aí também são acionadas diretamente pela Defesa Civil para alertar a população a deixar as áreas de risco. Então são pequenos gestos, pequenas ações como essa que fazem toda a diferença em uma velocidade ali rápida para salvar vidas, né? Que esse é o intuito, fazer com que vidas sejam salvas. A gente faz até um paralelo com a guerra, você vê. Israel, que a gente estava falando do sistema de defesa, quando vai ser bombardeado, eles têm lá um protocolo de defesa para as pessoas evacuarem o local e até em 1 minuto e meio, o mesmo sistema também que Israel recebe para alertar a população que tem que correr para o bunker, a gente também recebe aqui no Brasil para fazer com que a pessoa saia da zona de risco, seja no morro ou de sua casa em caso de inundação. 300 milímetros em 2 dias, pessoal, de chuva do volume pluviométrico. Canoas quase que virou um arquipélago urbano nessa altura do campeonato. A gente, enfim, estende o nosso maior, enfim, todo o nosso abraço aqui, mais apertado, para que o povo gaúcho possa resistir. Vocês já provaram essa resiliência uma vez, foi exemplo a nível nacional, diria até global. Então, mandar principalmente reconhecer o pessoal de Candelária, Jaguari, Santa Maria e, claro, não é normal quando em poucos dias já choveu mais de 5 vezes mais a média mensal para junho. Então, pessoal, isso aí não é mais questão de correr atrás do prejuízo, é questão de adaptação e sobrevivência. Então, vamos colocar isso, inverter essa lógica. Acho que a gente iria muito longe se as autoridades realmente levarem isso para o coração e para a prática.